Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou estar falando aí sobre um assunto um pouco diferente, sobre o famoso El Ninho, que é o assunto aí do momento, eu diria. Muita gente falando sobre, tanto para as questões de alarmismos ou justamente ao contrário, dizendo que não é nada demais, que é algo natural, que vai ser nada muito diferente dos outros anos, enfim, muita desinformação também. E justamente eu estou aqui para falar um pouquinho sobre esse assunto, para esclarecer de uma vez por todas, para deixar tudo de uma forma clara, explicada, com evidências do que pode e o que não deve vir a acontecer nos próximos meses. Especificamente aqui falando da região sul do Brasil, que é afetada principalmente pela questão das chuvas. A gente sabe que o El Niño ele acaba afetando em várias regiões do planeta, porém na região sul é o aumento das chuvas. E, basicamente, né, só explicando de forma bem breve, o El Niño é basicamente o aquecimento das águas do Pacífico nessa região aqui. E com esse aquecimento, o, a, o efeito na região sul é o aumento das chuvas. Beleza? Então, como comentei, né, muita gente falando, muitos meteorologistas, muitas autoridades falando, um verdadeiro cabo de guerra, tanto para o negativo quanto para o positivo. Muita gente é, fazendo um alarmismo muito grande e muitas pessoas também falando que não é nada demais. Então, vamos lá esclarecer. Bom, aqui eu vou trazer dados para vocês, beleza? Que a gente pode ver nesse site aqui todos os El Ninhos aqui em vermelho, ok? E o Laninha, ok? Nosso assunto aqui do vídeo é justamente sobre o El Ninho. A gente pode ver aqui que esses anos foram anos de El Ninho fraco, estes moderado, estes forte e estes muito forte. Uma das notícias que surge bastante é que esse pode ser o El Ninho mais forte da história. E de fato, pode ser, ok? Ou, se não for o mais forte, ele provavelmente vai ficar aí aqui no muito forte, ou, na melhores hipóteses, aqui no forte. Beleza? Isso é praticamente um consenso, mas, como né, o próprio nome diz, é previsão. E quando a gente fala de El Ninho, não é nem necessariamente uma questão atmosférica, uma questão climática, tem muito mais coisa envolvida, então é tão difícil de prever esse tipo de coisa. Beleza? Prever com exatidão, eu diria. Beleza? Prever, a gente consegue prever que vai de fato acontecer um ninho. A gente não sabe exatamente se vai ser muito forte, o mais forte da história, ou simplesmente forte, ou existe um pequeno percentual ainda, e talvez ser moderado ou até fraco, ok? Mas o mais provável é que ele seja forte ou muito forte. Beleza? Bom, com essa informação aqui neste mesmo site, a gente tem ano a ano justamente as temperaturas, tanto positivas, aqui nos números em vermelho, quanto negativas, né, aqui em azul, que são os anos de Laninha, e os que não têm cor são os anos neutros, que não tem El Ninho e nem Laninha. Ok? Com isso em mente, né, a gente consegue começar a confrontar algumas questões de datas, principalmente em questão de enchentes. Qual que é a forma mais lógica? A gente olhar aqui em anos de El Niño e confrontar questões de enchentes, que a gente tem esse site aqui, falando especificamente da cidade de Blumenau, onde que a gente consegue ver aí todas as enchentes registradas da história, pelo menos aí desde 1852, beleza? Ao mesmo tempo, os números do El Niño e Laninha, né, oficialmente, o início de registro deles começou em 1950, ok? Então, dito isso, a gente consegue fazer uma comparação de enchentes com El Niño a partir de 1950, ok? Então, olha só que interessante. A gente vai focar aqui principalmente nas maiores enchentes e nos El Niños mais fortes, justamente 82, 83, 97, 98, 2015, 2016. Então, 82, 83, a gente de fato consegue ver aqui que a temperatura subiu muito, em alguns meses aqui 2,23, ok? E aí, eu acho que a gente nem precisa comprovar aqui que foi justamente nesses anos, né, de 82, 83 e 84, onde que a gente teve aí não a maior enchente da história, mas provavelmente a que causou mais prejuízos aqui na cidade de Blumenau. Então, justamente nesses anos, sim,
o El Niño ele esteve totalmente relacionado com as maiores enchentes, algumas das maiores enchentes da cidade de Blumenau. Ok, então a gente tem esse dado. É um ninho forte, muito forte nesse caso, né? 82, 83, com aí alguma das piores enchentes aqui da região. Beleza? O outro que a gente pode ver é 97 e 98. Ok, a gente pode ver aqui que também ele na verdade foi mais forte que o de 82 e 83. Ele chegou a 2,4 de anomalia. Ok? E neste caso, se a gente vê aqui a questão das enchentes, a gente consegue ver aqui 97 e 98. A gente teve sim uma enchente em 97, uma enchente em 98, porém de 9 metros e de 8 metros. Algo bem normal para quem mora aqui na cidade, né? Não é uma grande enchente, foi uma enchente pequena, até média proporção aqui, mas de forma bem localizada, ok? E a gente pode considerar durante o pico do El Niño apenas essa enchente aqui, porque essa aqui foi em 97, bem no início do ano. Então a gente pode considerar que o outro El Niño mais forte que o de 82 a 83 causou apenas, entre aspas, né, obviamente, uma enchente de 8,24 metros. Ok? Então, bem tranquilo. Ok? E por fim, o outro El Niño forte que a gente pode ver é de 2015 e 2016. Ok? Se a gente for aqui, a gente consegue ver que também ele foi ainda mais forte que o anterior, chegou a 2,75 aqui, a anomalia de temperatura. Ok? E a gente consegue ver aqui em 2015 e 2016, o que, que a gente consegue ver? Uma enchente apenas de 10 metros. Sim, é uma enchente aí moderada, ok? Porém apenas uma, ok? E em 2016 nem teve, ok? Então a gente começa a ter um padrão. O que, que eu quero dizer com isso? Em anos de El Niño, sim, a probabilidade de uma enchente é maior, só que considerando aqui pelo menos a 2015, onde foi o El Niño mais forte até então, a gente teve uma enchente, apenas uma, né, média, que acabou não afetando tanto aqui a cidade. Então, sim, a probabilidade aumenta, mas dizer que é uma certeza que vai ter enchente, que a gente vai ter aí tempo severo, dizer com 100% de certeza, é, isso é um erro, ok? Porque a gente não consegue garantir isso. A única coisa, a gente consegue falar em probabilidades. E aqui, sim, em anos de El Niño, a probabilidade é maior, ok? Então a gente teve aqui, justamente em 82, 83, as maiores, né, as que causaram mais prejuízo. Aqui uma bem pequena, aqui uma média, e é basicamente isso, ok? Então vou imaginar que a gente chegue novamente no El Niño no nível 2015, 2016, o 97 e 98. Não necessariamente a gente vai ter uma enchente grande, a gente vai ter danos catastróficos, não necessariamente, ok? A probabilidade aumenta, mas nada é certo, beleza? Outras coisas que a gente pode analisar aqui, a de 2023 e 2024, foi um El Niño forte apenas, ok? E se a gente ver aqui, a gente teve várias enchentes, né? Várias entre aspas, né? Porque quando o rio passava de 8 metros, ele retrocedia abaixo de 8, ele subia novamente acima de 8, era considerado uma nova enchente, pelo menos aqui para as medições. Então aqui em 2023, 2024 a gente teve várias, na verdade foi o recorde, ok? E algumas grandes, médias, né? 10 metros, enfim, ok? E aqui em 2024 a gente teve mais uma. Porém, foi justamente nesses anos onde que a gente teve a catástrofe no Rio Grande do Sul. Então aqui um El Niño forte apenas foi justamente o ano da pior catástrofe climática aí do Rio Grande do Sul. E aqui também a gente teve aí bastante problema, porque foram vários dias, foi praticamente um mês de enchentes recorrentes, ok? Apesar de não de grande proporção, porém, obviamente aí teve vários problemas, ok? Ao mesmo tempo, outro fato interessante que a gente pode analisar é o ano 2007, 2008, na verdade, ok? Aqui a gente não consegue ver nenhuma questão do El Niño em 2008, ok? Se a gente for aqui de fato, né, 2008, 2007 e 2008, inclusive, estava em Laninha, ok? Que é justamente o contrário, que normalmente tem diminuição das chuvas aqui. E, para quem lembra, em 2008 foi aí
uma das piores, talvez a pior catástrofe, justamente aqui em Santa Catarina, em Blumenau especificamente, por causa da questão das chuvas. Então, a gente teve um evento extremo, talvez o pior aqui de Santa Catarina, ok? Em um ano que não teve El Niño, ok? Então, a gente tem aí justamente os dois pontos. Em anos de não El Niño ou neutralidade, a gente pode ter eventos aí muito graves na região, ok? E em anos de El Niño muito forte, como por exemplo o de 2000, de 97 e 98, a gente tem aí basicamente uma enchente pequena, média, ok? Então, trouxe esses dados aqui para vocês justamente para esclarecer esse ponto de uma vez por todas, ok? Anos de El Niño, sim, e probabilidade aumenta, porém, em anos de não El Niño, a gente pode sim também ter problemas muito grandes em relação à chuva, ok? E em anos de El Niño muito forte ou forte, a gente não pode afirmar com certeza que vai ser uma catástrofe, que vai ser a maior enchente, que a gente vai ter enchentes recordes. Porque como em 97 e 98, isso, e 2015 e 2016, a gente não teve este caso, ok? E vamos pegar só mais um exemplo aqui, sei lá, 65, 66, outro forte, ok? Se a gente ver aqui 65, 66, a gente teve uma enchente em 66 apenas, 10 metros, ok? Se a gente pegar aqui 72, 73, ok? 72, aqui sim, né? Aqui teve várias enchentes, na verdade, 72, 73, justamente que totalmente relacionado com o El Niño forte, ok? Aqui 87, 88, a gente pode ver aqui que não teve enchentes, inclusive de 84 a 1990 não teve enchentes, ok? E justamente também no ano um ano de El Niño forte sem enchentes, ok? Então trazer esse vídeo aqui para tranquilizar de certa forma, né, que nada é certo, ok? Mas a prevenção sempre é muito importante. Se existe a previsão de El Niño forte, muito forte, a probabilidade de eventos extremos, enchentes, chuva, aumenta, então nada melhor do que se prevenir, com certeza. Beleza? Então seria isso, espero que tenha ficado claro aí, esclarecido um pouco mais aí sobre El Niño, sobre o que está previsto de uma vez por todas. Beleza? Então seria isso e até o próximo vídeo.